60. Copy System capítulo 591. A batalha termina. Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. A batalha entre os três almirantes e os piratas Fera de Kaido durou vários dias. Com cada vez mais piratas se reunindo, Garp começou a sentir a pressão. Ele sozinho não conseguiria deter todos eles. Puru puru puru. Garp chamou Sengoku. A situação não parecia nada boa. Se recuar ou continuar lutando contra Kaido, cabia a Sengoku. Afinal, ele era o almirante da frota. A decisão era dele. Garp não se envolveria, apenas tinha que cumprir suas ordens. Sengoku, a maioria dos piratas do Novo Mundo se reuniu aqui. Qual é o seu plano? Perguntou Garp diretamente. Todos os piratas do Novo Mundo se reunirão lá? A expressão de Sengoku era sombria. Nem todos, mas chega perto. Shin Uzumaki e Barba Branca estão aqui. Shanks, o ruivo, não. Garp explicou a situação. Ele estava praticamente pedindo reforços. Mas Sengoku não tinha nenhum para enviar. Se ele agisse, seria o único disponível. Costumava ver Zephyr, mas como Barba Branca Jr. havia se tornado um senhor da guerra antes da história original, Zephyr já havia desertado. Eles não agiram. Sengoku perguntou a Garp. Contanto que aqueles piratas não tivessem agido, ainda era administrável. Se tivessem, teriam que entrar em guerra com eles. Não, mas enfrentando todos esses piratas, não vou aguentar muito mais. Embora não tivessem agido, com tantos piratas assistindo, incluindo Barba Branca e Shin Uzumaki, Garp tinha que ficar em guarda. Então tente aguentar o máximo que puder. Depois que Sengoku terminou, ele desligou. Garp ficou atordoado. Você nem me disse o que fazer. Não expliquei a situação com clareza suficiente. Aquele velho bastardo do Sengoku. Ele está tentando me matar? Garp não conseguiu evitar murmurar para si mesmo. Ele suspeitava que aquele velho estava tentando matá-lo. Nesse momento, não deveria lhe dizer se eles deveriam recuar ou continuar lutando. Talvez ele esteja discutindo isso com Tsuru, Garp imaginou. A batalha já durava vários dias. Kaido ainda conseguiu resistir, assim como os três All-Stars, mas os outros membros dos Piratas das Feras não conseguiram. Diante da elite da marinha do quartel-general, alguns piratas não eram páreo para eles. Os fuzileiros bem equipados conseguiam exterminá-los num instante. Embora os piratas das feras fossem fortes, eles não conseguiram resistir à força dos fuzileiros navais. A maioria deles foi capturada e alguns foram mortos. Akainu, Kizaru. Eu vou me lembrar disso. A raiva de Kaido aumentou. Ah? Você está tentando escapar? Kizaru provavelmente percebeu suas intenções. Retiro. Kaido rugiu. Ao ouvir sua ordem, os três All-Stars imediatamente começaram a recuar. Kizaru sozinho não conseguiu detê-los. Quanto ao próprio Kaido, foi ainda mais fácil partir. Ele se transformou em um dragão, agarrou uma nuvem e voou para longe. Kizaru. Páreos. Akainu gritou para Kizaru. Se Kaido quisesse escapar, somente Kizaru teria a habilidade de detê-lo. Enquanto Akainu gritava para Kizaru, Kizaru já havia agido. Ele apareceu instantaneamente na frente de Kaido e então o chutou com o chute da velocidade da luz. Este chute da velocidade da luz foi direcionado à cabeça de Kaido. Até mesmo o corpo enorme de Kaido foi derrubado por Kizaru. Morrer. Kaido cuspiu uma chama de dragão, atacando Kizaru. Kizaru não se abalou. Após a elementalização, ele ficou imune ao ataque de Kaido, tornando-o ineficaz. Com raiva agora. Tão assustador, tão assustador. Ele disse tão assustador duas vezes, mas não parecia que estava realmente assustado. Era mais como se estivesse provocando Kaido. Kizaru era bastante ousado, mas também tinha seu próprio capital. Sua fruta brilho-brilho era muito forte e tinha uma grande vantagem. Era difícil para ataques normais atingi-lo, e sua velocidade de movimento super rápida o tornava invencível. Foi por isso que Kizaru desenvolveu sua personalidade. Ele dependia um pouco demais de suas frutas. Kaido não teve tempo de se envolver com Kizaru. Ele não estava apenas enfrentando Kizaru, mas também Akainu. Se ele enfrentasse Kizaru sozinho, Kaido o faria pagar, mas enfrentando dois almirantes, nem ele conseguiria vencer.
Eles estavam brigando há vários dias sem resultado, o que já dizia tudo. Se continuasse a lutar, poderia ser capturado pelos fuzileiros navais. Agora era diferente. Se fosse capturado agora, certamente estaria sob a mais rigorosa vigilância. Naquela época, ele não era nem de longe tão poderoso, ainda nem havia se tornado um dos 4 imperadores. Então, quando os fuzileiros navais o capturaram, não o levaram a sério o suficiente, e foi assim que ele continuou a se destacar. Mas agora, se o capturassem, vários almirantes estariam de guarda. Não havia como ele escapar tão facilmente. Traço. Puru. Desculpe, vamos parar um momento. O Dendemuse de Kizaru soou de repente. Ele estava prestes a continuar a luta com Kaido, mas parou no meio do caminho e puxou o caracol. Kizaru, deixe Kaido ir. A voz de Sengoku veio. Deixe-o ir. Após ouvir a ordem de Sengoku, Kizaru não recusou. Se Akainu tivesse sido notificado, ele provavelmente teria desobedecido a ordem. Mas Kizaru era muito obediente. Além disso, ele economizaria esforços se pudesse. Ele não gostava de fazer trabalho extra. Kizaru, o que você está fazendo? Akainu rugiu para Kizaru. Enquanto ele falava ao telefone, Kaido já havia escapado. Desculpe, foi ordem do almirante da frota para deixá-lo ir. Kizaru disse calmamente, imperturbável pelo questionamento furioso de Akainu. Além disso, Akainu não tinha autoridade sobre ele. Akainu não era seu superior e, honestamente, Kizaru não se importava nem um pouco com o que ele pensava. Ele não lhe respondia. HMPH. Akainu bufou de frustração. Ele não se deu ao trabalho de perseguir Kaido, sabia muito bem que nunca o alcançaria. Sua velocidade não se comparava à de um dragão voador, por maior que Kaido parecesse. Tamanho não significava lentidão quando se tratava daquela fera. Traço. Enquanto isso, Aokiji conseguiu capturar Jaque, o seco. O rei e a rainha escaparam, mas Jaque não teve a mesma sorte. O enorme mamute agora estava congelado em um bloco de gelo, cortesia dos poderes de Aokiji. Essa batalha toda é bem irônica quando você pensa nisso. Kaido começou uma guerra para resgatar Jaque, e agora que acabou, Jaque está de volta sob custódia da marinha. Shin não pôde deixar de dizer, observando a cena. Ele até sentiu uma sensação de déjà vu da Guerra das Cúpulas. Na Guerra das Cúpulas, os piratas do Barba Branca perderam seu capitão e inúmeros tripulantes morreram. E, no final, Ace, a quem eles queriam salvar, morreu. Copy System capítulo 592. Só de passagem achei que o Ruivo viria aqui para mediar. Não esperava que ele perdesse a diversão. Shin presumiu que Shanks, o mestre da política social, chegaria para exercitar seus músculos diplomáticos e fazer com que ambos os lados recuassem em respeito à sua reputação. O que Shin não sabia era que o Ruivo não estava nem perto do Novo Mundo naquele momento. Ele estava de volta à Vila Formosa, no East Blue. Luffy havia zarpado por causa dele, e Shanks até apostara sua mão no futuro do garoto. Mas se Garp descobrisse essa conexão, o Ruivo estaria ferrado. O herói da marinha o caçaria até os confins da terra, dando-lhe o mesmo tratamento implacável que havia dispensado a Roger. Bem, isso encerra tudo como eu esperava. Kaido sofreu um duro golpe desta vez, tornando-se o mais fraco dos 4 imperadores em termos de efetivo. Restavam-lhe apenas o rei da conflagração e a rainha da peste em seu círculo íntimo. Jack Tidrout caiu nas mãos dos fuzileiros navais e estima-se que esteja preso na prisão subaquática, em Impel Down. Quanto a Kaido atacar Impel Down para resgatar Jack, isso era impossível. Impel Down existia há séculos, quem seria louco o suficiente para atacá-la? O guardião daquela fortaleza subaquática, Magellan, empunhava o fruto venenoso, e seu poder era facilmente de nível almirante. Vamos, estamos indo embora. Shin disse para ouvir os outros. O show tinha acabado e, como ele não tinha intenção de se envolver, era hora de ir embora. Os outros piratas espectadores já haviam começado a se dispersar, incluindo os piratas do Barba Branca. Que pena, suspirou Hancock, com uma ponta de decepção brilhando nos olhos. Ela esperava alguma ação. Hancock, talvez diminua um pouco a violência, disse Shin com um leve sorriso. Shin não gosta de mulheres violentas. Hancock perguntou, estudando seu rosto pensativamente. Não é bem isso. Eu simplesmente não gosto de gente que resolve tudo com violência.
Mas você, Hancock, eu gosto bastante de você, respondeu Shin com genuíno carinho. O Shin disse que gosta de mim. Estou tão feliz. Os olhos de Hancock brilharam de pura alegria. Ela imediatamente se lançou sobre ele, envolvendo-o com os braços e se recusando a soltá-lo. Apesar de ter sido abordado pela imperatriz, Shin não demonstrou nenhum sinal de irritação. Pelo contrário, parecia perfeitamente satisfeito com o arranjo. Vamos voltar para Mazon Lily. Shin disse, segurando Hancock. De qualquer forma, não havia muito o que fazer no Novo Mundo. Quanto ao seu próprio território, não era algo com que valesse a pena se preocupar. Da última vez que Big Mom tentou tomar seus bens, ele a destruiu completamente. Estava confiante de que ninguém mais seria estúpido o suficiente para tentar a mesma façanha. Se alguém realmente tivesse coragem, ele lhe diria o que é crueldade. A propósito, temos que passar pela Ilha dos Homens-Peixe. Shirauzi também pode voltar e ver a família dela. Shin acariciou a cabecinha de Shirauzi e disse: Eu vou para casa. Muito obrigada, Shin-sama. Shirauzi escondeu o rosto no peito dele, com lágrimas de felicidade brotando em seus olhos. Seu abraço repentino empurrou Hancock para o lado, para o óbvio desgosto da imperatriz. O humor de Hancock piorou instantaneamente, mas, como se tratava de Shirauzi, ela conseguiu controlar o ciúme. Ela ainda era relativamente amigável com Shirauzi e gostava muito dela. Tente não chorar tão facilmente de agora em diante, Shirauzi. Shin disse suavemente. Sinceramente, essa era sua maior fraqueza, a garota chorava à menor provocação. Estou comovida. Sinto muito, Shin-sama. Shirauzi enxugou as lágrimas e disse a Shin. O Pluton de Shin rumou para a Ilha dos Homens-Peixe e, por sorte, os fuzileiros navais estavam indo na mesma direção. Garp observou o enorme navio de guerra de Shin com óbvia cautela. O que Shin Uzumaki está fazendo? Os olhos de Aokiji estavam cheios de perguntas. Felizmente, Akainu não estava ali, caso contrário, poderia haver problemas. Com o temperamento de Akainu, agora que Kaido estava fora de cena, quem sabia se o almirante poderia decidir brigar com a tripulação de Shin. A ausência de Akainu se resumia à simples necessidade, ele ainda se recuperava dos ferimentos de batalha. Até ele pagar um preço alto lutando contra Kaido, sofrendo ferimentos graves e esgotamento de resistência. Enquanto isso, Kizaru saíra da mesma luta sem um arranhão. Não que Kizaru fosse mais forte que Akainu, apenas mais escorregadio quando se tratava de evitar danos. Mas mesmo que Akainu estivesse presente, ele teria sido cauteloso em vez de atacar a nave de Shin. O futuro almirante da frota podia ser agressivo, mas não era suicida. Ele sabia que não devia procurar brigas que não pudesse vencer. Ser durão não significava ser imprudente, caso contrário, ele nunca teria chegado a liderar toda a força da marinha. Só de passagem. O Pluton de Shin passou pelo navio de guerra da marinha de Garp. Ao sair, ele disse a Garp com um leve sorriso. Foi principalmente porque ele viu que Garp estava bastante nervoso, então ele disse isso. Observando o enorme navio desaparecer ao longe, Aokiji finalmente soltou o ar que estava prendendo. Até o veterano Garp relaxou visivelmente. Ah! Não acredito que eu estava realmente nervoso. Garp caiu na gargalhada. Ele não havia sentido aquele tipo de tensão nem mesmo quando enfrentou o próprio Hux. A própria existência de Shin Uzumaki muda o equilíbrio do mundo inteiro, observou Aokiji calmamente. Mas isso não é problema nosso. Vamos nos concentrar em fazer o Jaque chegar a Impel Down. Garp balançou a cabeça levemente e disse. Jaque estava preso a bordo da nave, congelado por Aokiji para evitar qualquer tentativa de fuga. É melhor agir rápido e evitar complicações. Não adianta dar aos piratas das feras qualquer chance de organizar um resgate. Capturar Jaque era o equivalente a aleijar um dos braços de Kaido. Garp esperava que isso desencadeasse um frenesi. Todo pirata ambicioso no Novo Mundo veria o estado enfraquecido de Kaido como uma oportunidade para desafiá-lo, talvez até mesmo reivindicar sua cabeça. Afinal, inúmeros piratas sonhavam em se juntar às fileiras dos 4 imperadores. Todos os grandes nomes do Novo Mundo alimentavam esse tipo de ambição. O número de piratas que adorariam substituir Kaido como imperador era impressionante. Se algum deles realmente conseguiria fazer isso era outra questão completamente diferente. Desta vez,
Os 7 senhores da guerra não vieram. O que você acha, vice-almirante Gap? Perguntou Aokiji a Gap. Gap cutucou o nariz e disse a Aokiji, não me pergunte sobre essa baboseira política. Não estou interessado. Se quer discutir política, vai incomodar o Sengoku. Uma recusa clara. Garp não tinha o menor interesse em se envolver em discussões estratégicas. Ele só queria relaxar quando pudesse, talvez visitar a Vila Fuosa para ver como estava o neto. Aokiji observou a expressão de Garp e decidiu mudar de assunto. Conhecendo o homem como ele conhecia, insistir no assunto seria inútil. Mas será que Garp realmente não se importava? Desta vez, os 7 senhores da guerra basicamente fizeram um gesto obsceno para as ordens dos fuzileiros navais. Originalmente, os senhores da guerra foram ordenados a fornecer apoio, mas nenhum deles se deu ao trabalho de aparecer. Copy System capítulo 593. A ignorância é uma bênção. Garp e os outros transportaram com sucesso Jack, o seco, para a prisão subaquática e depois retornaram ao quartel-general da Marinha em Marineford. Almirante da frota Sengoku, tenho algo a relatar sobre os 7 senhores da guerra. Aokiji entrou no escritório de Sengoku e se dirigiu a ele. Eu sei o que você vai dizer. Você pode aceitar minhas ordens e fazer uma visita aos senhores da guerra. Antes mesmo que Aokiji pudesse falar, Sengoku já sabia o que ele ia dizer. O problema com os 7 senhores da guerra certamente se devia ao fato de eles não terem agido desta vez, o que causou a insatisfação de Aokiji. Na verdade, não era apenas Aokiji que estava insatisfeito, o próprio Sengoku estava profundamente descontente. Ele acreditava que os 7 senhores da guerra precisavam ser colocados em seus devidos lugares. Enviar Aokiji foi uma forma de controlá-lo sem desmantelar o sistema completamente. Se ele tivesse enviado a Kainu, uma batalha teria sido inevitável. Entendo. Aokiji assentiu e se preparou para sair. Aokiji, onde está Gap? Sengoku gritou para ele quando ele estava prestes a sair. O vice-almirante Gap foi para o East Blue. Ele não disse que já tinha te contado? Perguntou Aokiji, lançando um olhar interrogativo para Sengoku. O rosto de Sengoku ficou sombrio. Me contou? Quando foi que ele fez isso? Tudo bem, eu entendo. Você pode ir e lidar com os 7 senhores da guerra primeiro. Sengoku mandou Aokiji embora. Shin e seu grupo ficaram na Ilha dos Homens-Peixe por um tempo e depois chegaram à primeira metade da Grand Line. Eles não pararam no arquipélago de Sabaody porque já tinham preparado os suprimentos na Ilha dos Homens-Peixe. Depois de deixar a Ilha dos Homens-Peixe, o Pluton de Shin foi direto para Amazon Lily. Boom! Ouviu-se o som de balas de canhão explodindo. Shin, que dormia no convés, ficou ligeiramente atordoado. Alguém o bombardeava com balas de canhão. Quem é este? Shin abriu os olhos, a irritação brilhando neles. Quem teve a audácia de disparar balas de canhão contra sua nave? Não que eles tenham chegado lá, cada tiro era interceptado muito antes de chegar perto. Essas pessoas acordaram o Shin. Isso é crime capital. A expressão de Hancock era fria, seu olhar fixo em uma frota pirata ao longe. No Novo Mundo, nenhum pirata jamais nos atacaria. Mas aqui, na primeira metade da Grand Line, alguém realmente nos ataca. Que estranho. Amatsuki Toki não pôde deixar de dizer. Deve ser isso que eles querem dizer com ignorância é uma bênção, disse Robin com um leve sorriso. Ei, cadê a Shirause? Marguerite olhou ao redor procurando por ela. Ela tinha estado ali há pouco, mas agora tinha sumido. Shirause, não tenha tanto medo. É muito constrangedor. Shin tirou a Shirause encolhida da manga. Além da mini fruta, ela podia ficar muito pequena. Você não sabe que isso é ainda mais perigoso? Shin fez Shirause retornar ao seu tamanho normal e então lhe deu um sermão. Não que ele quisesse repreendê-la. Se ela encolhesse tanto, e se alguém pisasse nela sem querer? O rosto de Shirause corou de vergonha, embora o medo permanecesse em seus olhos. O estrondo dos tiros de canhão foi o suficiente para aterrorizá-la, mas ela não gritou. Sua coragem já havia crescido. Antes, ela teria chorado. Que tripulação pirata é essa? Shin perguntou a Ouvia. Como Ouvia sabia mais, ele se voltou para ela. Afinal, ela prestava mais atenção ao estado dos mares do que ele. Eu também não tenho certeza. Só acompanhei os piratas do Novo Mundo. Quanto aos da primeira metade da Grand Line, conheço apenas alguns.
Ouvia disse a Shin que não sabia muito e não reconheceu a tripulação pirata. Deve ser uma tripulação pirata sem nome. Imagino que ignorância seja uma bênção. Shin sabia que, naquele mundo, existiam muitas tripulações poderosas além da história original. Ainda assim, se ouvia nunca tivesse ouvido falar deles, eles não passavam de um bando desconhecido de pequenos piratas. Traço. Capitão, esta tripulação pirata parece ser forte. Nossas balas de canhão são inúteis. Sim, capitão, batemos em uma placa de ferro. A tripulação pirata que atacou o navio de Shin entrou em pânico naquele momento. As balas de canhão que dispararam foram inúteis. HMPH. Eu sou o dragão venenoso, um usuário de Akuma no Mi. Porque eu teria medo deles. Este navio não é ruim, vamos pegá-lo. O capitão da frota pirata falou calmamente. Ele comandava dezenas de navios e era conhecido em toda a Grand Line. Para ele, o único navio à sua frente não passava de lixo. Como uma tripulação de um único navio poderia ser seu oponente? Quanto à bandeira dos piratas cuja, ele nem sequer olhou para ela. Ele descartou Shin imediatamente como um pirata inútil. Então, num clarão de aço, a luz de uma espada cortou seu navio, fazendo-o mergulhar no mar. O dragão venenoso nem teve tempo de agir, seu corpo se dividiu perfeitamente em dois. Tolos patéticos. Hancock brandiu sua espada novamente. A cada golpe de sua aura de espada, um navio afundava no mar. Em um instante, mais de uma dúzia de navios afundaram no fundo do mar. Num piscar de olhos, todos os navios afundaram. Só então Hancock embainhou sua espada. Traço. Como esperado, eles não passam de fracotes, disse Hancock. Ela presumiu que qualquer um ousado o suficiente para atacar os piratas cuja demonstraria alguma força, mas claramente os superestimou. Eles não tinham força alguma. Parece que somos bem conhecidos no Novo Mundo, mas isso não significa nada aqui na Grand Line, comentou Shin. Isso foi apenas um acidente, disse Ouvia balançando levemente a cabeça. Mesmo na primeira metade da Grand Line, os piratas Ku já tinham uma reputação sólida. Algumas tripulações piratas simplesmente não sabiam seu lugar. Há muito mais piratas na primeira metade da Grand Line do que no Novo Mundo. O Novo Mundo tinha menos piratas, mas aqueles que sobreviveram lá eram todos de elite, diferentemente das tripulações mais comuns que formavam a primeira metade. Comparados aos piratas dos quatro mares, os da Grand Line eram muito mais fortes, mas ainda não conseguiam enfrentar os monstros do Novo Mundo. Mesmo assim, os quatro mares continuaram cruciais. A maioria dos piratas que navegaram pela Grand Line e eventualmente chegaram ao Novo Mundo eram originários de lá. Muitas figuras poderosas, tanto piratas quanto fuzileiros navais, tinham suas raízes nos quatro mares. O ataque daqueles piratas ignorantes foi apenas uma breve distração. O Pluton avançou em direção à Amazon Lily e, com sua velocidade incomparável, logo entrou no cinturão de calma, aproximando-se da ilha. Copy System Capítulo 594. Não demorará muito para que o capture. O Pluton navegou no cinturão da calma sem ser atacado por um único rei do mar. Isso foi uma surpresa. Shin sentiu que era por causa de Shirauzi. Mesmo que seu poder ainda não tivesse despertado, isso não mudaria o fato de que ela era governante dos reis dos mares. Era normal que eles não atacassem. Teria sido melhor se tivéssemos encontrado um rei do mar. O rosto de Amatsuki Toki mostrou decepção. A carne do Sea King era extremamente deliciosa. Criaturas que aterrorizavam os outros não eram, para ela, nada mais que comida. Sim, é isso mesmo. A carne de um rei do mar é realmente deliciosa. É preciso pegar um. Os olhos de Shin brilharam ao ouvir isso. Falando nisso, ele não comia carne de rei do mar há muito tempo. Agora que Amatsuki Toki havia tocado no assunto, ele de repente sentiu um pouco de nostalgia. Menor atração universal. Maior. Uma força gravitacional semelhante à de um buraco negro irrompeu da mão de Shin. O rei do mar no fundo do mar foi puxado por ele. Um enorme rei do mar, de aparência muito feroz, com tamanho tão grande quanto uma pequena ilha. Estou curioso para saber como os reis dos mares crescem tanto e ainda sobrevivem no fundo do mar, disse Shin. Quanto mais profundas as águas, maior a pressão, tornando quase impossível que criaturas tão grandes vivem ali. Mas esse era o mundo de One Piece, incomum por natureza, então ele não ficou surpreso. Deixe-me matá-lo.
Hancock sacou sua espada. Shin sou rei do mar, ainda vivo, mas à beira da morte. Um golpe da espada de Hancock pôs fim à situação instantaneamente, com sua lâmina desmembrando a enorme criatura. Ela guardou apenas uma parte da carne e jogou o resto de volta ao mar. Vamos fazer um churrasco quando voltarmos para Amazon Lily. Shin olhou para o enorme pedaço de carne deixado para trás. Mesmo uma pequena porção era do tamanho de uma fera marinha, mais do que suficiente para alimentar todos no navio. Eles não conseguiriam comer tudo, mas nada seria desperdiçado. Com uma nação inteira esperando em Amazon Lily, não havia medo de que ela não fosse comida. Shin, já notifiquei a anciã Nion. Ela trará os cidadãos para nos receber, disse Hancock a Shin. Shin assentiu levemente. A propósito, Shin, você acha que deveríamos mover a Amazon Lily para o Novo Mundo? Hancock perguntou a Shin. Califa possuía a fruta flutuante, que lhe dava o poder de erguer até uma ilha no ar. Foi por isso que Hancock sugeriu. Para Califa, mover uma ilha não era mais um desafio. É melhor ficar na primeira metade da Grand Line. O Novo Mundo é muito caótico, não é necessariamente melhor do que aqui. Shin balançou a cabeça levemente. É verdade. Hancock disse gentilmente sobre o corpo de Shin. O Novo Mundo não era um porto seguro. Era um paraíso para os fortes e um cemitério para os fracos. Se a Amazon Lily fosse transferida para lá, o que aconteceria se alguém imprudente atacasse na ausência de Shin? Era uma possibilidade real, não faltavam tolos sem juízo. Em pouco tempo, elas retornaram a Amazon Lily, onde o ancião Nion liderou as mulheres do reino para cumprimentá-las. Mesmo sem Shin, só Hancock merecia tamanha acolhida, afinal, ela era a imperatriz delas. No entanto, ela não era particularmente obediente, raramente ficava na ilha e passava a maior parte do tempo no exterior. Os assuntos do reino naturalmente recaíram sobre o ancião Nion, que não teve escolha a não ser assumi-los. Com o poder avassalador da fruta do amor, opor-se a Hancock era impossível. Seu charme era irresistível tanto para homens quanto para mulheres. Dou as boas-vindas respeitosamente ao imperador e imperatriz, disse o ancião Nion respeitosamente após ver Shin e Hancock. Ancião Nion, não precisa ser tão formal. Somos velhos conhecidos, disse Shin com um sorriso. Mesmo assim, o ancião Nion continuou a encará-lo com profundo respeito. Imperatriz Ama, você chegou bem na hora. Algumas decisões sobre o desenvolvimento do lírio Amazonas dependerão de você. O Elder Nion mostrou um sorriso para Hancock. Mas Hancock ficou bastante irritado. Qual a necessidade de eu comparecer para um assunto tão pequeno? Você pode simplesmente resolver. Hancock acenou com a mão e disse. Um assunto tão importante foi descartado como trivial por Hancock. Tratava-se do desenvolvimento do reino, como poderia ser algo insignificante. No entanto, Hancock não tinha interesse em discuti-lo. Para ela, essas questões não passavam de incômodos que atrapalhavam seu tempo com Shin. A anciã Nion tentou falar novamente, mas Hancock ativou sua habilidade Akuma no Mi. A anciã Nion foi embora feliz. Shin parecia sem palavras. Com a personalidade de Hancock, ela dificilmente seria adequada para ser uma imperatriz. No entanto, com o poder do fruto do amor, ela personificava a vontade do povo. Todos que a viam explodiam em aplausos, com corações praticamente brilhando nos olhos. A irmã Hancock é mesmo tão popular no país? Ela deve ser uma governante benevolente. Shirauzi não conseguiu conter a exclamação. Claro, declarou Hancock orgulhosamente, erguendo o queixo. Robin zombou, deu um tapinha no ombro de Hancock e apontou para Shin. Você pode dizer isso depois de conquistá-lo. E, falando sério, você se considera um monarca benevolente. Robin quase engasgou com as próprias palavras. Para ela, Hancock não passava de um narcisista. Não vai demorar muito para que o capture, respondeu Hancock confiantemente. Não sei de onde você tira tanta confiança. Mas não se gabe tanto. Vai ser bem constrangedor se você falhar, Hancock, retrucou Robin. Ah? Então você quer apostar comigo? Hancock olhou para Robin e perguntou. Eu agradeceria se vocês dois não me usassem como aposta. Shin não conseguiu evitar dizer. E além disso, tem tanta gente assistindo. Talvez vocês devessem discutir em particular. Shin lembrou. Robin olhou ao redor e rapidamente notou os olhares hostis do povo de Amazon Lily. Para eles, ela havia sido desrespeitosa com a imperatriz.
Se Hancock desse a ordem, eles aprenderiam sem hesitar. Com essa percepção, Robin decidiu acatar o aviso de Shin. Não fazia sentido atrair a ira do povo ali, no próprio território de Hancock. Quando chegaram ao palácio, Shin percebeu que já fazia quase meio ano desde a última vez que retornaram. O palácio em si parecia novo e, após perguntar ao ancião Neon, ele descobriu que ele realmente havia sido reconstruído. Copy System capítulo 595. Má sorte, o tempo voou e quase 10 anos se passaram. Durante esses anos, Shin basicamente dividiu seu tempo entre o Novo Mundo e Amazon Lily. Nada de importante aconteceu nos últimos anos. O mar estava relativamente calmo. Bem, relativamente calmo era um exagero. Seria mentira dizer que piratas não lutavam entre si, ou que os fuzileiros navais não caçavam piratas. Mas, por enquanto, não havia conflitos entre os 4 imperadores, e os fuzileiros navais não tinham feito nenhum movimento contra eles. Então os vários poderes estavam em um estado de relativo equilíbrio. Shin, por que estamos indo de repente para o East Blue, o mais fraco dos mares? Hancock perguntou a Shin. Neste momento, o Pluton de Shin tinha acabado de deixar o Novo Mundo e estava indo em direção ao East Blue. Há uma razão para ir para o East Blue, disse Shin com um leve sorriso para Hancock. Hancock amadurecera bastante, e seu charme aumentara ainda mais. Claro, isso também graças à ajuda de Shin. Ele já havia comido. Afinal, ela o estava seduzindo todo esse tempo. Quem poderia resistir? Ele havia devorado completamente há muito tempo. Oh! Hancock murmurou baixinho e não fez mais perguntas. Ela se encostou em Shin e encontrou uma posição confortável para bocejar. O motivo pelo qual Shin estava indo para o East Blue era porque a história estava prestes a começar, ou melhor, ela já havia começado. Falando nisso, depois de tantos anos no mundo de One Piece, ele nunca tinha conhecido o protagonista, Luffy. Esta também foi sua primeira vez no East Blue. Vocês dois são tão relaxados, disse Robin, olhando para Shin e Hancock. Não é? Acho que você também é bem relaxado, disse Shin com um leve sorriso. Robin se aproximou e sentou-se ao lado dele, juntando-se a eles para tomar sol. Sinto que você é uma vela. Hancock olhou para Robin com um toque de insatisfação. É isso mesmo. Eu vim aqui de propósito para ficar de vela, disse Robin a Hancock. Hancock aninhou-se nos braços de Shin e lançou um olhar provocador para Robin. Para ser sincera, ao ver seu olhar provocador, Robin se sentiu um pouco desconfortável. Seria bom ter alguma fruta agora. Shin expressou seu desejo de comer alguma fruta. Shin-sama, está pronto? Assim que ele terminou de falar, Babi 5 apareceu com uma bandeja de frutas. Você é muito atencioso, Babi 5, disse Shin com uma risada leve. Babi 5 deu uma risadinha boba. Sua aparência boba fez até Moonette ficar um pouco envergonhado de assistir. Isso é muito lento. Acelere o Pluton. Embora a velocidade do Pluton não fosse lenta, Shin ainda sentia lenta demais. Quanto a acelerá-lo, ele naturalmente usou sua força repulsiva. Instantaneamente, o Pluton disparou para frente como uma flecha de arco, várias vezes mais rápido do que antes. Bem, ir rápido demais poderia facilmente causar acidentes. Shin não estava prestando atenção, e então algo aconteceu. Com um baque, eles colidiram com um navio. Ops, isso foi descuido, disse Shin, olhando para o navio de guerra afundando. Mas lá no mar, com probabilidades tão baixas, colidir com outro navio era sorte, ou azar. Após afundar o navio de guerra inimigo, o Pluton de Shin permaneceu ileso. Afinal, este era o Pluton, criado a partir dos projetos originais. Malditos piratas! Ouviu-se uma voz muito irritada. Shin ficou na proa do navio, observando o fuzileiro naval voando no ar com o Mohawk, sentindo-se bastante envergonhado. Desculpe, não fiz de propósito. Shin acenou para ela. Acontece que a fuzileira era uma mulher, e tinha um corpo impressionante. Cabelo rosa, capitã do quartel-general da Marinha, ela era usuária da fruta Bimbind, Ina. Shin já havia reconhecido, e ela, por sua vez, o reconheceu. Olhando para a bandeira dos piratas cuja, inicialmente furiosa Ina ficou atordoada por um momento. Ela havia encontrado ninguém menos que um dos 4 imperadores, Shin Uzumaki.
E agora o navio dela havia sido afundado por ele. Seria pura desgraça. Ina está muito brava. Ela vai prender todos vocês. Mesmo sabendo que estava diante de um dos 4 imperadores, Ina não recuou. Barras de ferro negro dispararam em direção a Shin sem piedade. Mas antes que pudessem alcançá-lo, a lâmina de Hancock os cortou em pedaços. No instante seguinte, o corpo de Ina girou descontroladamente no ar e despencou em direção ao Plutão. Era a atração universal. Shin arrastou com seu poder. Que azar o seu, você foi pego por mim. Shin colocou as algemas de pedra do mar em Ina e, no momento em que elas se encaixaram, suas forças se esvaíram. Droga, você destruiu a nave da Ina e agora está prendendo a Ina. Ina estava muito brava. Se ela não tivesse reagido rapidamente, teria mergulhado no mar. E para um usuário de Akuma no Mi, cair no oceano significava apenas um resultado: morte certa. É por isso que eu disse que você tem azar. Se não fosse pelo seu azar, você não teria levado o golpe, e não seria minha prisioneira agora. Shin ignorou a raiva de Ina. Então por que isso não é culpa sua? Ina retrucou, claramente não convencida. Porque eu sou mais forte que você. Os fortes nunca erram. Isso te torna azarado. Vamos te prender primeiro. Shin gesticulou para Monete, deixando-a trancar Ina. O Pluton tinha uma prisão embutida, embora nunca tivesse sido usada até então. Ina seria sua primeira ocupante. Shin, você não vai matá-la, vai? Momozagi perguntou a Shin, com uma ponta de preocupação em seu coração. Embora ela tivesse basicamente se integrado aos piratas Kuja, ela ainda não queria ver um fuzileiro naval sendo morto. Se pudermos trazê-la para a tripulação, faremos isso. Se não, cuidaremos disso depois. Momozagi, você é o responsável por convencê-la a se render, ordenou Shin. Momozagi assentiu. Era melhor deixar esse assunto com ela. No mínimo, ela poderia garantir que a vida da outra fosse poupada. Depois que Momozagi foi embora, Hancock e Robin lançaram olhares curiosos, quase desconfiados, para Shin. O que foi? Shin perguntou, notando os olhares deles. Shin, você não a matou porque acha que ela é bonita, não é? Hancock perguntou a Shin. Robin compartilhava a mesma opinião de Hancock. É isso mesmo. Se ela não fosse bonita, já teria ido embora há muito tempo. Shin assentiu sem a menor negação. Você nem se dá ao trabalho de negar. Amatsuki Toki encarou Shin com um olhar penetrante. O que há para negar? Mesmo se eu fizesse isso, você realmente acreditaria em mim? Shin falou calmamente. Era a verdade. Se ele negasse, a única pessoa que acreditaria nele seria Shirauzi, que confiava nele completamente. Copy System capítulo 596. As verdadeiras potências na montanha reversa. Voltar ali parecia estranhamente surreal. Na verdade, Shin só tinha estado na montanha reversa uma vez. Esta era a segunda vez. Ouvi dizer que o restaurante à beira-mar Barati, no East Blue, é excelente. Só queria saber se é verdade, disse Ouvia. Não esperava que você se interessasse por comida também, Ouvia. Amatsuki Toki comentou surpreso. Shin-sama, eu posso cozinhar para você. Você quer que eu cozinhe? Perguntou Babi 5, olhando para ele com expectativa. Desculpe, Babi 5, eu não, disse Shin categoricamente. Sua culinária estava no mesmo nível da infame culinária sombria de cozinha. Em outras áreas, limpeza, tarefas domésticas e afins, ela se destacava. Mas cozinhar? Melhor deixar isso de lado. Não adiantava dificultar as coisas para ela simplesmente não tinha jeito para isso. Ao ouvir a rejeição de Shin, Babi 5 pareceu arrasada, com a decepção estampada no rosto. Mas Munete e os outros suspiraram de alívio. Afinal, quem conseguia queimar carne assada e transformá-la em carvão não tinha que cozinhar. A comida dela simplesmente não era boa para comer. Shin, preciso te lembrar de alguma coisa. Robin disse de repente. O que você precisa me lembrar? Me diga. O rosto de Shin demonstrava curiosidade. Se não me engano, agora estamos indo para o Salt Blue. Pegamos o caminho errado. Um sorriso pairava no rosto de Robin. Depois que ela terminou, a expressão de Shin congelou um pouco, e Shirauzi e os outros quase não conseguiram evitar rir alto. É mesmo. Sabe, é só a minha segunda vez aqui. Não conheço o caminho, disse Shin, um tanto constrangido.
Se for esse o caso, por que você tem que controlar a nave? Se eu fizesse isso, não haveria erro. Ouvia piorou ainda mais a situação. Se eu não tivesse controlado, você acha que teríamos chegado à montanha reversa tão rápido? Shin usou o Nini Tomoe Rini Tensegan para controlar a força repulsiva para acelerar, e foi por isso que ele foi tão rápido. Como eles tinham seguido o caminho errado, Shin e seu grupo só podiam voltar. Traço. Sob comando de Ouvia, eles navegaram em direção ao East Blue. Na verdade, vinha o East Blue para encontrar um navegador, disse Shin ao ouvir os outros. Um navegador? Que tipo de navegador faria você mesmo ir procurá-los? Eles são realmente tão bons? Perguntou Hancock, surpreso. Sim, ela é muito talentosa. A navegadora que Shin procurava era Nami. Quanto a roubá-la da tripulação do Luffy, o que o capitão do Chapéu de Palha faria? Shin não se importava nem um pouco. Além disso, com o talento do Luffy para recrutamento, ele provavelmente encontraria outro navegador decente eventualmente. Não se deixe enganar por essa aparência boba e simplória. Luffy tinha um talento incrível para atrair as pessoas certas para sua equipe. As habilidades de Nami eram genuinamente excepcionais. Até Shiki reconheceu seu potencial, o que dizia tudo sobre suas habilidades. Ainda assim, apesar do apoio de Shin, Ouvia e os outros permaneceram céticos. Honestamente, achavam difícil acreditar que qualquer navegador de classe mundial pudesse vir do East Blue, o chamado mar mais fraco. A verdade é que a maioria das pessoas nutria algum preconceito contra o East Blue, principalmente por causa da sua infame reputação de ser o mais fraco dos quatro mares. Ei, aquele navio ali na frente, não é o navio do Garp. Shin viu Garp. Shin e sua tripulação estavam navegando em direção ao East Blue, enquanto Garp deveria estar deixando-o. Seus caminhos se cruzaram no pior momento possível. Traço. Naquele momento, todos os fuzileiros navais do navio de guerra de Garp estavam suando frio. Aquilo devia ser algum tipo de pesadelo. Por que diabos eles estavam encarando um dos quatro imperadores, Shin Uzumaki, justamente no East Blue? O que alguém do calibre dele estava fazendo no mais fraco dos quatro mares? Na verdade, os motivos dele não importavam. O que importava era que eles estavam completamente ferrados. Informe rapidamente o vice-almirante Garp. Logo, Garp foi chamado ao convés. Ele tinha acabado de acordar e seus ferimentos ainda eram visíveis. Aquele ferimento do Garp. O Morgan Mão de Machado fez isso nele, não foi? Shin não pôde deixar de comentar. Morgan Mão de Machado. Ele é forte. Nesse ponto, Shin não conseguiu esconder sua diversão. Era preciso admitir que Morgan havia conquistado o direito de se gabar para o resto da vida. O homem havia de fato ferido Garp e sobrevivido para contar a história. Este era o mesmo Garp, herói marinho, o cara que caçou Roger e ajudou a derrubar o antigo Senhor do Mar, Hawks. Mas Morgan o derrubou e escapou. Isso sim é que é um feito lendário, certo? Este incidente embaraçoso havia se tornado uma mancha permanente na reputação de Garp. Mas, honestamente, o velho era algo especial. Depois de ser cortado, ele simplesmente voltou a dormir e, quando acordou, nem pareceu se importar. Shin Uzumaki, o que diabos você está fazendo no East Blue? Garp gritou do outro lado da água. Acho que não preciso explicar isso para você, disse Shin com um leve sorriso para Garp. Os fuzileiros navais a bordo do navio de Garp suavam em bicas, apavorados com a possibilidade de uma briga. Se as coisas realmente chegassem a um confronto, o resultado não importaria, todos acabariam como danos colaterais. Embora a tripulação de Garp fosse de elite para os padrões da marinha, contra alguém como Shin Uzumaki, eles honestamente nem seriam considerados uma ameaça. Depois daquela troca tensa, Shin e Garp passaram um pelo outro. O navio de Shin continuou seu curso em direção ao East Blue enquanto Garp permaneceu no convés, com a testa franzida em profunda concentração. Traço. Ele simplesmente aparece no East Blue do nada. O que diabos ele está planejando? Preciso avisar Sengoku sobre isso. O rosto de Garp assumiu uma rara expressão de preocupação genuína. Afinal, o East Blue era seu território. Quando alguém tão perigoso entrava no seu quintal, você não podia simplesmente ignorar. E de acordo com relatos recentes, seu neto Luffy já havia zarpado. E se o garoto acidentalmente cruzasse o caminho de Shin Uzumaki e dissesse algo estúpido?
O pensamento realmente preocupou Garp. Ele conhecia o neto muito bem. Luffy tinha o hábito de falar sem pensar. Era bem possível que ele conseguisse irritar um dos homens mais perigosos do mundo. Puru puru puru. Garp, qual é a situação? Você trouxe aquele Morgan de volta? Perguntou a voz de Sengoku por cima do Dendemusi. Sinceramente, Garp sentiu vontade de se esconder num buraco naquele momento. Morgan já havia escapado, desaparecido sem deixar rastros. Lá estava ele, uma lenda da marinha, e ele não conseguia nem ficar de olho em um capitão insignificante de uma base remota. Foi absolutamente mortificante. Garp estava envergonhado demais para admitir. Se Sengoku o descobrisse, o desgraçado jamais o deixaria esquecer. Deixa pra lá. O que importa é que eu acabei de encontrar Shin Uzumaki no East Blue. Ele está aqui por algum motivo, disse Garp a Sengoku, esquivando-se habilmente da pergunta original. Copy System Capítulo 597 Turbulência no Quartel-General da Marinha. No Quartel-General da Marinha, Sengoku franziu a testa para o Dendemusi em sua mesa. Shin Uzumaki tinha aparecido no East Blue. Para ser honesto, os fuzileiros navais tinham pouca informação sobre os movimentos dos piratas Kuja. Sabiam que a tripulação havia deixado o Novo Mundo, e Sengoku presumiu que estivessem retornando para Amazon Lily, então não pensou muito nisso. Nunca imaginou que eles fossem para o East Blue. As novelas mais atualizadas são publicadas em novelry.net. Ele se lembrou de que Shanks, o Ruivo, e sua tripulação costumavam ficar ali, mas o que havia de tão especial naquele mar? Sengoku não acreditava que Shin estivesse simplesmente de férias. O que poderia atraí-lo para o mais fraco dos mares? Você encontrou Shin Uzumaki e não lutou com ele? Sengoku perguntou a Garp. Sengoku, se eu tivesse lutado com ele, você acha mesmo que eu estaria aqui, falando com você agora? Retrucou Garp. Você não deveria ser o estrategista. Como pôde fazer uma pergunta tão idiota? Sengoku ficou um pouco envergonhado. Parecia que ele tinha feito a pergunta errada. Com a força de Shin Uzumaki, se uma luta realmente tivesse começado, Garp não teria sido páreo para ele. Ele poderia até ter sido morto. Ele viu você também, certo? Como não houve conflito entre vocês, provavelmente não é nada grave. Vou pedir para alguém ficar de olho na situação. Sengoku disse depois de pensar um pouco. A propósito, você já pegou aquele fuzileiro naval canalha? Sengoku perguntou de repente a Garp. A pergunta repentina de Sengoku fez a expressão de Garp congelar. Era óbvio a quem ele se referia, Morgan, o homem que ele havia sido enviado para capturar. Morgan escapou. Não imaginei que ele fosse tão forte. Ele até conseguiu me derrubar. Precisamos ter cuidado com ele. Garp não era do tipo que se apega ao orgulho, então falou honestamente. Morgan já havia escapado, mesmo que Sengoku o quisesse, não importava mais. O quê? Você o deixou escapar? Sengoku quase não conseguia acreditar no que ouvia. Um pequeno capitão do East Blue havia escapado de Garp. Parecia uma piada de mau gosto. Você está brincando comigo? Sengoku perguntou a Garp. No passado, ele perseguira Roger pelo mundo, mas agora fora superado por um simples capitão. Será que Morgan seria realmente tão forte? Se fosse, não estaria preso no East Blue como capitão. Sengoku rapidamente entendeu. Garp devia estar relaxando e o deixou escapar. Garp, você não vai receber este mês. Sengoku rugiu antes de fechar a linha. Ele encarou o Dendemusi sobre a mesa, mal resistindo à vontade de descontar sua raiva nele. Afinal, era uma criatura viva, e não tinha feito nada de errado. Estranho, porque Momousagi não enviou nenhuma informação. Sengoku franziu a testa. Quando ele a enviou disfarçada pela primeira vez, ela retornava ocasionalmente. Agora, o contato havia sido completamente perdido. Se ele não soubesse que ela ainda estava viva, teria presumido que seu disfarce já havia sido descoberto. Relatório, almirante da frota. Recebemos a notícia de que a capitã Ina foi capturada. De repente, um fuzileiro naval entrou no escritório e relatou a Sengoku. O quê? Quem tem coragem de fazer isso? Sengoku já estava de mau humor, e a notícia só o enfureceu ainda mais. Ina era um dos talentos mais promissores da marinha. Agora que ele descobrira que ela havia sido capturada, sua frustração transbordava. Bem, de acordo com o relatório dos subordinados da capitã Ina,
Ela foi capturada por Shin Uzumaki. A nave dele colidiu com a nave de guerra dela. O soldado da marinha respondeu imediatamente. Sengoku ficou em silêncio com a notícia. Capturado por Shin Uzumaki. Não havia nada que pudesse fazer. Resgatar Ina dele? Impossível, a menos que mobilizasse toda a força do quartel-general da marinha e declarasse guerra aberta. E mesmo assim, a vitória estava longe de ser certa. Shin podia invocar meteoros. Um poder como esse estava além de qualquer coisa que Sengoku pudesse enfrentar. Tudo bem, eu entendo. Você pode ir agora. Sengoku acenou com a mão para que ele saísse, sem dizer como lidar com isso. Na verdade, ele também não sabia como lidar com a situação. Não conseguia se decidir. Se conseguisse falar com Momo Usagi, perguntaria a ela primeiro para entender a situação. Somente com uma visão clara do problema ele poderia decidir como proceder. Para contatar Momo Usagi, preciso que Tsuru intervenha. Sengoku estava um pouco desconfiado. Ele suspeitava que Momo Usagi já tivesse desertado para o Shin Uzumaki. Era perfeitamente possível. Ela estava disfarçada há mais de uma década, tempo de sobra para ser convencida. Se isso fosse verdade, partiria o coração dele. Ele realmente entregou um dos melhores lutadores dos fuzileiros navais a um pirata. Espero que ela não me decepcione. Sengoku não tinha certeza e só podia rezar em seu coração. Enquanto ele considerava essas coisas, Shin já havia chegado a Loguetown, a cidade dos começos e fins. O rei dos piratas, Golden Roger, nasceu aqui, e foi também aqui que o executaram. O encerramento da vida do maior pirata de sua geração. É por isso que a chamavam de cidade dos começos e fins. Loguetown ficava bem na entrada da Grand Line. Basicamente, toda a tripulação pirata que se dirigia para aquelas águas tinha que passar por ali. Devido a essa importância estratégica, os fuzileiros navais destacaram alguém bastante capaz de ficar de vigia, um sujeito chamado Smoker. Smoker empunhava a fruta fumaça, um tipo de logia que lhe permitia transformar todo o seu corpo em fumaça à vontade. Ele podia solidificar essa fumaça para prender inimigos ou usá-la para sufocá-los. Smoker foi a primeira pessoa a dar uma derrota real a Luffy, capturando o garoto de borracha sem suar a camisa. Mas, comparado ao crescimento de Luffy, a força de Smoker pareceu estagnar com o tempo. Quando ele apareceu pela primeira vez, o cara tinha um potencial enorme, mas, com o tempo, outros lutadores o deixaram para trás. Isso não quer dizer que Smoker fosse fraco, longe disso. Piratas comuns não tinham chance contra ele. Uma Akuma no Mi logia era basicamente um código de trapaça no East Blue, onde ninguém sabia nada sobre o que de armamento. Sem aqui, como diabos você lidaria com alguém que poderia virar fumaça? Claro, Kairoseki e água do mar eram a fraqueza de todo usuário de Akuma no Mi, mas primeiro você tinha que realmente acertar. Além disso, a maioria dos piratas de pequeno porte não tinha condições de comprar armas de pedra do mar, essas coisas eram muito caras, sendo o material anti-fruta do diabo definitivo. A arma de Smoker tinha seastone incrustada, e o mineral era duro como pregos. Somente um mestre espadachim poderia cortá-lo facilmente. Mas, de qualquer forma, Shin não tinha ido a Loguetown por causa do Smoker. Ele nem sequer planejava conhecer o cara. Seu verdadeiro alvo era a plataforma de execução de Roger. O local tinha um significado histórico grande demais para ser ignorado. Copy System Capítulo 598. Quem é mais ousado? A cidade não é grande, mas é bastante próspera, disse Shin, caminhando por Loguetown. Loguetown não era grande, nem pequena. Talvez porque Smoker estivesse estacionado ali, era relativamente segura e próspera. Na verdade, havia piratas em Loguetown, mas esses piratas eram muito espertos e não causavam problemas. Eles se disfarçavam de pessoas comuns. É este o lugar onde Roger foi executado? Shin chegou ao lugar mais visível de Loguetown. Se ele tivesse transmigrado alguns anos antes, Shin poderia ter visto a cena da execução de Roger. Quando Roger foi executado naquela época, muitos figurões devem ter aparecido. É apenas uma plataforma de execução comum, talvez um pouco mais alta que o normal, disse Hancock, estudando a estrutura. Você está se exibindo demais. Smoker, com uma longa cicatriz no rosto e mordendo 2 charutos, caminhou de longe com os fuzileiros navais.
Um dos 4 imperadores, Shin Uzumaki, aparecendo em Logetón com tanta audácia. Que ousadia! Rosnou Smoker, com o rosto contorcido de raiva. O navio pirata de Shin estava ancorado à vista de todos do lado de fora do porto, com a bandeira preta hasteada orgulhosamente. Então, naturalmente, Smoker percebeu sua chegada imediatamente. Mesmo estando aqui nos 4 mares, Smoker se manteve bem informado sobre os principais jogadores, especialmente os 4 imperadores. Afinal, sua designação para o East Blue não era permanente. Os fuzileiros navais o enviaram para cá principalmente para amenizar suas imperfeições e sua atitude teimosa. Por fim, ele retornaria à sede quando amadurecesse. Smoker era um dos alunos de Zephyr. Entre os alunos do ex-almirante, ele se mostrou realmente promissor. Seu talento era excepcional, fazendo dele um dos protegidos mais valiosos de Z. Entre nós dois, quem é mais ousado? Shin perguntou com um sorriso irônico. Smoker o chamou de ousado, mas Shin imaginou que o fuzileiro naval era o verdadeiro imprudente. O sujeito sabia exatamente com quem estava lidando, mas ainda assim teve a coragem de aparecer e causar uma cena. Ele estava seriamente subestimando o que significava ser um 4 imperadores. HMPH, não me importa se você é um 4 imperadores do Novo Mundo, você está em Logetón agora, e eu vou prendê-lo, declarou Smoker, com fumaça saindo de sua boca. Atrás dele, seu segundo em comando, Taziji, estava praticamente tendo um ataque de pânico. Taziji se mantinha atualizada sobre as notícias e sabia muito sobre esses monstros. Os imperadores do Mar do Novo Mundo eram tão perigosos que até os almirantes da marinha os tratavam com extrema cautela. Eram ameaças que exigiam a colaboração de vários almirantes, e Smoker achou que conseguiria prender um deles sozinho. O homem poderia desenvolver alguns instintos básicos de autopreservação. De qualquer forma, Taziji estava convencida de que todos estavam prestes a morrer. Ela se sentia completamente desesperada. Claro, ela também queria prender piratas, mas alguém como um 4 imperadores estava completamente fora de seu alcance. Nada mal, você tem muita coragem. Duvido que até o Akainu teria coragem de me dizer que vai me prender na minha cara. Não acredito que você realmente disse isso. Shin riu alto. Smoker interpretou aquele sorriso como pura zombaria, e sua raiva aumentou ainda mais. A verdade é que, como um prodígio, Smoker sempre foi arrogante e confiante demais em suas próprias habilidades. Foi exatamente por isso que os fuzileiros navais o enviaram para cá. Com seu nível de poder, ele poderia facilmente ter feito seu nome na Grandline. Ina, que Shin havia capturado antes, era sua antiga colega de classe, e Smoker era ainda mais forte que ela. Em sua mente, a diferença entre sua força e a dos 4 imperadores não poderia ser tão grande. O fumante desenvolveu um caso grave de síndrome da cabeça grande. Ele realmente acreditava que estava no nível deles. Menor golpe branco. Maior. Os membros de Smoker viraram fumaça e então atingiram Shin. Shin pode não se importar, mas você está completamente errado, disse Hancock, com um brilho perigoso nos olhos. Tinha que haver um limite para o quão delirante alguém poderia ser sobre suas próprias habilidades. Com uma força patética como aquela, ele realmente achava que conseguiria desafiar Shin. Ela não fazia ideia de onde ele tirara tanta coragem. Hancock estava prestes a fazer seu movimento quando o califa, que estava parada silenciosamente atrás de Shin, deu um passo à frente para detê-la. Vice-capitão, acho que esse tipo de lixo é melhor deixar comigo, disse Califa, ajeitando os óculos. Tudo bem, Hancock concordou. Ela achava que se envolver seria como implicar com alguém indefeso. Além disso, ele realmente não valia a pena perder tempo com ela. Califa bateu o pé e o chão explodiu para cima, bloqueando todos os ataques de Smoker. Um usuário de Akuma no Mi? A expressão de Smoker ficou séria ao ver o que aconteceu. Ele sabia em primeira mão quão traiçoeiros os usuários de Akuma no Mi podiam ser em uma luta. Mas que tipo de fruta era essa? O conhecimento de Smoker sobre Akuma no Mi era bem limitado. Ele não era uma enciclopédia ambulante capaz de identificar habilidades apenas observando alguém usá-las. A fruta fumaça alogia. Não é particularmente impressionante, observou Califa com distanciamento clínico. Sua dispensa casual imediatamente deixou Smoker irritado.
Ela tinha acabado de chamar a Akuma no Mi dele de fraca. Ele sempre se orgulhara de suas habilidades, afinal, era do tipo Logia. As frutas Logia eram universalmente consideradas a classe mais poderosa, e a elementalização por si só era suficiente para dar pesadelos à maioria dos inimigos. Bem, isso era verdade nos 4 mares e na primeira metade da Grand Line. No Novo Mundo, até mesmo os poderes de Logia se tornaram praticamente inúteis. Quase todos lá dominavam aqui do armamento, o que tornava a elementalização quase inútil. O que restou foi um potencial destrutivo bruto. O problema era que nem todas as frutas Logia tinham poder de fogo real. O que Smoker deveria fazer? Sufocar seus inimigos com fumaça. Claro, ela poderia sufocar as pessoas, mas qualquer um com força de verdade conseguiria prender a respiração por tempo suficiente para encurtar a distância e deixá-lo inconsciente. Menor pistola de dedo. Maior. Khalifa estendeu a mão como uma lança, com os dedos apontados diretamente para Smoker. Ao ver o ataque se aproximando, Smoker imediatamente assumiu a forma de fumaça. Ele ficou tão confortável dominando o East Blue que usou a elementalização sem pensar 2 vezes, aparentemente esquecendo que o armamento aqui existia. Mas sabendo que ele era um usuário de Logia, como Khalifa poderia atacar sem cobrir os dedos com Aki? O golpe dela atravessou o ombro dele, abrindo um buraco direto na escápula. Como diabos você me bateu? Smoker ofegou, agonia percorrendo seu ombro enquanto o suor escorria pelo seu rosto. A dor já era forte o suficiente, mas perceber que suas defesas haviam falhado era absolutamente aterrorizante. Você nem sabe sobre o Aki do armamento. Que patético, disse Khalifa, embora se pegasse no meio de um pensamento. Na verdade, considerando que ele estava alocado no East Blue, sua ignorância fazia todo o sentido. Não saber sobre Aki era bem comum por aqui. Este texto está hospedado no novel.medianofree.mediano.net. Mesmo na primeira metade da Grand Line, pessoas que conseguiam usar o Aki do armamento eram raras. No mais fraco dos 4 mares. Era completamente normal que alguém nunca tivesse passado por isso. De pé ao fundo, Taziji estava observando silenciosamente o tempo todo, mas agora seu rosto demonstrava pura descrença. Um usuário de Logia pode se machucar sem a Pedra do Mar? Como? Copy System capítulo 599. Que coincidência, hein? Khalifa revirou os olhos diante da óbvia inexperiência da oponente. Ela esperava impressionar Shin com uma demonstração de habilidade, mas sua oponente estava se mostrando decepcionantemente inadequada. O inimigo era tão fraco que até mesmo tentar se exibir parecia inútil. Encare a realidade. Você está completamente fora do seu alcance. Queria me prender? Você não passa de um novato. Shin olhou para Smoker com um ar de diversão distante. A culpa foi toda do Smoker, que começou uma briga que não podia vencer. Se ele tivesse ficado parado ou se dado ao trabalho de consultar Sengoku primeiro, não estaria sangrando no chão agora. Capitão, devo matá-lo? Khalifa perguntou. Espere. Taziji imediatamente deu um passo à frente, agarrando sua espada com força enquanto lançava um olhar cauteloso para Khalifa. O medo percorreu todo o seu corpo, mas ela não podia ficar parada assistindo à morte de seu superior. Esqueça. Não há necessidade de matá-lo. Shin lançou um olhar de desdém para Smoker. Ele não era sanguinário o suficiente para assassinar alguém por causa de um pequeno confronto. Taziji exalou alívio com suas palavras. A luta ainda não acabou, rosnou Smoker, seu orgulho se recusando a aceitar a derrota. Apesar da misericórdia de Shin, ele permaneceu teimosamente desafiador. Ele se lançou contra Khalifa novamente, apenas para ser arremessado pelo chute dela, e seu corpo colidiu com vários prédios. Conheça seus limites, disse Khalifa friamente. Se Shin não tivesse deixado claro que queria Smoker vivo, Khalifa teria matado sem hesitar. Ela não poupava socos quando lutava, seu treinamento como ex-agente a ensinar a atacar sem piedade. Smoker praticamente ganhou na loteria hoje. Ele esteve a centímetros da morte. Vamos. Shin não tinha vontade de ficar em Logeton. Ele só parou para satisfazer sua curiosidade. Ao ver a plataforma de execução, essa curiosidade foi saciada. Hora de encontrar a gatinha ladra, Nami. No momento, ela provavelmente estava atravessando o East Blue às escondidas, acumulando dinheiro.
Sua obsessão por riqueza vinha do plano desesperado de comprar sua aldeia de volta de Arlong. Fazer acordos com piratas, a ingenuidade de Nami era evidente. Mas, para ser justo, que outras opções ela tinha? Enquanto eles partiam, Smoker se levantou com dificuldade, observando as figuras que se afastavam com uma humilhação ardente. Capitão, por favor, não corra atrás deles. Você vai morrer de verdade desta vez, implorou Tazigi Smoker. A morte não teria sentido de qualquer maneira. Jogar a vida fora por nada. Capitão, por favor, me escute e se afaste. Tazigi tentou seriamente argumentar com ele. Smoker podia ser teimoso, mas não era completamente irracional. No fundo, ele sabia a verdade. Numa luta de verdade, ele não tinha a mínima chance. Atacar seria suicídio. Ele nem forçaria Shin Uzumaki a levantar um dedo. Que ridículo que ele tenha pensado que sua força era comparável à de 4 imperadores. A diferença entre eles era astronômica. Ele não conseguiu nem derrotar um dos subordinados de Shin. Eu vou ficar mais forte. Um dia, marque o que eu digo, eu vou prendê-lo. Eu juro. Smoker rugiu seu voto para o céu. Tazigi estremeceu. Você não pode ficar um pouco mais quieta. E se eles ouvirem você? Ela observou ansiosamente a figura distante de Shin, relaxando apenas quando viu que eles não tinham se virado. Acho que isso é provavelmente impossível, murmurou Tazigi baixinho. Ela não sabia a extensão total do poder de Shin, mas podia adivinhar pelos seus subordinados. Califa havia esmagado Smoker sem esforço, quase o matando, e ela nem estava entre os membros mais fortes da tripulação. Provavelmente nem mesmo uma vida inteira de treinamento preencheria essa lacuna. Mas Tazigi guardou esses pensamentos sinceros para si. Não adiantava destruir completamente o espírito do seu capitão. E se ela destruísse a confiança dele por completo? Ignorando as dúvidas de seu subordinado, Smoker foi embora sem dizer mais nada, até mesmo jogando fora seus adorados charutos. Talvez o crescimento estagnado de Smoker na história original tenha ocorrido por causa de todo aquele fumo. Tá, isso foi uma brincadeira. Mas falando sério, a força do Smokerman melhorou ao longo da série. Shin, Hancock e Califa retornaram ao navio. Você reabasteceu nossos suprimentos? Shin perguntou a Ouvia. Enquanto o grupo de Shin passeava pela plataforma de execução, Ouvia e os outros faziam compras. Claro. Você realmente achou que eu não conseguiria lidar com algo tão simples? Ouvia não conseguiu evitar parecer indignada. Ah, a propósito, pegamos uma ladra. Ela está esperando você decidir o que fazer com ela. Ouvia lembrou-se de repente. Você pegou um ladrão. Shin fez uma pausa e então pensou, não poderia ser uma coincidência tão grande, poderia? Bem, conhecendo a sorte dele, provavelmente foi exatamente essa coincidência. Melhor conferir quem era esse ladrão. Uma ladra. Estamos com ela presa por enquanto. Se estiver interessado, vá dar uma olhada. Se não, podemos simplesmente jogá-la no mar. Como ela é? Shin suspeitou que a ladra que havia capturado pudesse ser Nami. Só uma suspeita, no entanto. Ele não tinha certeza. As chances pareciam muito astronômicas. Você com certeza vai se interessar. Uma garota bonita de cabelo laranja, Robin informou. Sinto que você está insinuando algo. Shin lançou um olhar penetrante para Robin. Robin zombou. Insinuando. Por favor, estou sendo completamente explícito. A propósito, como foi a plataforma de execução de Roger? Robin perguntou, mudando de assunto. Curioso. Se você estava interessado, por que não veio antes? Perguntou Shin, intrigado. Não, eu não estava curiosa, Robin balançou a cabeça. Só puxando conversa. Se estivesse mesmo curiosa, teria se juntado a eles na plataforma. Onde está Shirauzi? Não a vejo por aí, Shin perguntou a Ouvia, genuinamente preocupado que a sereia pudesse ter se perdido. Não se preocupe, Shirauzi está bem. Ela está brincando com Margarete, Babi 5 e Moonette agora, Ouvia garantiu. O quê? Você precisava dela para alguma coisa? Não, só dando uma olhada. Vou ver o ladrão que você pegou. Pela descrição de Ouvia, Shin tinha quase certeza de que era Nami. Que sorte, ela chegou na porta deles antes mesmo que ele começasse a procurar. Copy System capítulo 600. Você é muito ingênuo.
Na cela do Pluton, Nami olhou surpresa para outra mulher que dividia sua cela. Ei, como você veio parar aqui? Você tentou roubar deles também? Perguntou Nami para Ina. Ina não fala com ladrões. Ina olhou para Nami com desdém indisfarçável. Ela claramente menosprezava Nami, afinal, aos olhos de Ina, aquela garota era apenas uma ladra comum. Como fuzileira naval, Ina desprezava ladrões ainda mais do que piratas. Pelo menos piratas tinham uma honra distorcida, ladrões eram simplesmente patéticos. Nami ficou imediatamente irritada. Nós duas somos prisioneiras. Os capítulos do romance NW são publicados no novel.medianofire.mediano.net. Você é um fuzileiro naval? Nami de repente notou o casaco da justiça que Ina usava. A Ina já disse que não vai falar com ladrões. Pare de incomodar a Ina. Nami estava genuinamente irritada agora. E daí se você é um fuzileiro naval? Você ainda foi capturado, não é? Além disso, Nami não nutria nenhuma afeição pelos fuzileiros navais. O motivo, claro, foi a inação dos fuzileiros navais. Se os fuzileiros estivessem realmente fazendo seu trabalho, sua cidade natal não teria caído nas mãos de Arlong. Embora sua mãe adotiva tivesse sido fuzileira naval, isso não significava que Nami respeitasse a organização. Nem todos os fuzileiros navais eram como Belmere. Um fuzileiro naval reduzido à captura por piratas, que patético, Nami não pôde deixar de dizer. Suas palavras atingiram o alvo, deixando Ina vermelha de raiva e vergonha. Era humilhante, mas ser chamada para fora por um ladrãozinho tornou tudo infinitamente pior. Diga isso de novo e Ina fará você se arrepender. Ina olhou furiosamente para Nami. Estou errada? Nami não se intimidou. Para ela, elas eram iguais ali. Ambas prisioneiras sem nenhuma vantagem uma sobre a outra, porque ela deveria se importar se Ina ficasse brava. Ina se virou, recusando-se a continuar a conversa. Ela claramente havia perdido a discussão verbal e preferiu o silêncio a mais constrangimento. Ao ver Ina ficar quieta, Nami se sentiu entediada. Pelo menos discutir com a fuzileira tinha sido divertido. Após um longo silêncio, Nami finalmente não aguentou mais. Com os olhos brilhando de inspiração repentina, ela se virou para Ina. Que tal nos unirmos e escaparmos? A sugestão fez o coração de Ina disparar. Ela estaria mentindo se dissesse que a ideia não a tentava. Mas a tentação durou apenas um momento antes que a realidade a esmagasse. Não que Ina não quisesse escapar, mas ela sabia muito bem que escapar era impossível. Ela sabia exatamente quem a havia capturado, Shin Uzumaki, um dos 4 imperadores. Escapar dele era uma fantasia. Além disso, essas algemas de pedra do mar não saíam. Será que essa garota conseguiria removê-las? Se conseguisse abri-las, talvez houvesse um fio de esperança. Mas essa ladra claramente não tinha essa habilidade. Ei, por que você não está dizendo nada? Nami franziu a testa quando os olhos de Ina se iluminaram brevemente antes de escurecerem novamente. Porque o tratamento do silêncio. Não me diga que ela realmente quer ficar trancada aqui. Ina te aconselha a economizar energia. Você nunca vai escapar. Ina olhou para Nami com desdém. Ina tinha 100% de certeza de que Nami não tinha capacidade de escapar. Como você sabe sem tentar? Nami se recusou a desistir. Ficar presa para sempre a deixaria louca. Além disso, ela ainda precisava salvar sua aldeia. Você tem coragem, admito. Roubar dos piratas cuja. A Ina está impressionada. Embora suas ilusões sobre escapar sejam ridículas. Ina bufou. Ela podia não gostar daquela ladra, mas a audácia da garota era notável. Roubar a tripulação de 4 imperadores exigia muita coragem, ou completa ignorância. Os piratas cuja. Nunca ouvi falar deles. Não podem ser famosos no East Blue. Agora não me entendia que tripulação pirata era aquela, embora nunca tivesse ouvido falar deles. Você disse que este é o East Blue. Ina foi pega de surpresa pelas palavras de Nami. Ela não esperava que eles já estivessem no East Blue. Fazia apenas alguns dias desde sua captura, mas eles já tinham chegado lá. A velocidade era impressionante. Nami fez uma pausa e perguntou, você é de outro mar? Ina foi capturada por aquele desgraçado do Shin Uzumaki na Grand Line. Está presa aqui desde então. A raiva de Ina aumentou ao mencionar Shin. A Grand Line, você é da lendária Grand Line?
Não me tinha ouvido histórias sobre aquele mar de poderosos piratas e fuzileiros navais. Arlong viera de lá. Ao saber que Ina era da Grand Line, Nami imediatamente quis informações. Você já ouviu falar de Arlong? Arlong? Ina ficou um pouco atordoada. Ele é um pirata. Um homem-peixe. Ah, já ouvi falar dele. Dizem que ele foi para o East Blue. Só um pirata qualquer, um ex-membro dos Piratas do Sol. Os Piratas do Sol também eram conhecidos como Piratas Homens-Peixe, uma tripulação fundada por Fizer Tiger após a libertação dos escravos. Tanto Jimbe quanto Arlong serviam sob essa bandeira. Ninguém é pirata. O rosto da Nami se encheu de confusão. Tá brincando? Para Nami, Arlong era invencível, seu pesadelo pessoal. No entanto, Ino descartava como insignificante. Então, ele não é tão bom quanto os piratas cuja... Nami continuou perguntando a Ina. Ina quase riu. Comparar Arlong e os piratas cuja... É como comparar uma vela ao sol. Elas nem estão no mesmo nível. A Ina acha que sua perspectiva é muito limitada, disse Ina, olhando para Nami como se ela fosse uma caipira. Quão ingênuo alguém poderia ser a ponto de sequer sugerir tal comparação? Arlong e os piratas cuja nem sequer mereciam ser mencionados na mesma frase. Então realmente existem pessoas mais fortes que Arlong, murmurou Nami, com os olhos brilhando de esperança. Se fossem tão poderosos, talvez ela pudesse pedir ajuda. Mas a realidade rapidamente destruiu essa esperança. Por que ajudariam? Ela era apenas uma ladra capturada. Teria sorte se sobrevivesse. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.